história e tempo. É a nossa aula de hoje. A gente observa algumas imagens aí de algumas meninas, não é? Algumas crianças. Nós temos essas crianças aqui, ó. Essa aqui é uma criança do passado, outra criança do passado e uma criança do presente. Menina de 1885. Então a gente observa que a menina de 1885 ela tem uma diferença para a menina dos dias atuais. Quais são as diferenças? Eu gostaria que você que tem um livro em mão, se você já pegou o livro, você pudesse observar essas imagens e que você mesmo pudesse fazer a sua análise. Então eu vou ajudar você nesse processo. Por exemplo, a de 1885, a gente vê que era uma roupa muito mais volumosa, era um vestido muito mais cheio de detalhes. Naquela época havia uma preocupação no tocante ao penteado daquelas meninas. A gente vê que a menina moderna não. Ela já tem um vestido mais descolado, um vestido que condiz com o nosso clima. Nesse verão, você já imaginou? Se as meninas tivessem que vestir esse roupão, né, que vinha até as mãos. Então hoje nós temos uma roupa mais adequada até para o clima, né, para a nossa temperatura. Então o que é que a gente percebe aqui? As diferenças, as mudanças que ocorreram através do tempo. Então o tempo passou e ocorreram mudanças. Então a história, ela estuda as mudanças. Mas será que a história ela estuda apenas as mudanças? Será que nós estudamos a história apenas para sabermos o que é que mudou através do tempo? Se eu chegar aqui e mostrar para vocês um disco de vinil, poucos de vocês vão saber o que significa isso, o que é um disco de vinil. Se eu mostrar um CD, talvez vocês conheçam. Mas as gerações que virão já não vão saber o que é um CD. Porque o CD também está praticamente em extinção. Então são mudanças que estão ocorrendo através do tempo. Eu venho de uma época em que não havia celular, havia telefone. E era um telefone que você comprava a linha. As pessoas tinham telefone nas suas casas. Hoje nós temos o celular, que é o telefone móvel. E esse telefone assumiu uma nova função. E que função nova é essa? Hoje não é apenas um celular para fazer e receber ligação, mas também você pode acessar a internet. Você está assistindo esse vídeo no seu aparelho celular. Então são as mudanças que ocorrem. A história, ela estuda essas mudanças. Mas a história também estuda as permanências. Tem uma imagem bem interessante aqui, olha. Uma imagem de 1956, que é uma menina brincando com seu irmão. E a outra imagem que é uma menina brincando com a sua irmã de 2016. Veja só, as roupas são diferentes, tudo bem, são. A cor da foto é diferente, tudo bem, é. Porém, perceba que a brincadeira não é diferente. A brincadeira é a mesma. Eles estão brincando de quê? Estão brincando de amarelinha. Em 1956, a criançada brincava de amarelinha. Mas hoje, a criançada continua brincando de amarelinha. É claro que algumas brincadeiras estão ameaçadas, porque infelizmente esse aparelho que tem na sua mão trouxe novas possibilidades de você baixar jogos. E fica aqui uma dica, não é tão bom assim para a sua saúde. Você que está me assistindo, é necessário que você preserve aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, que são essas brincadeiras, como amarelinha, como brincar de futebol, como brincar de voleibol, como brincar de queimado. São brincadeiras que vão envolver você em uma atividade física que é importante para a sua saúde. Percebe? Então, a história não estuda apenas as mudanças, como também estuda as permanências. Você quer ver um exemplo de permanência? Aqui no estado de Sergipe, nós temos duas cidades históricas, que é Laranjeiras e São Cristóvão. Quando você vai nessas cidades, você percebe que ali existem casarões, né, com estilo colonial, igrejas coloniais. São monumentos que são preservados, que foram tombados, ou seja, o que é tombado? Eles estão protegidos por lei, ninguém pode destruir esses monumentos. Mas a história, nós podemos dizer, é a ciência que estuda as mudanças e as permanências. Preste atenção, as mudanças, aquilo que mudou, e as permanências, aquilo que permaneceu do mesmo jeito. Aí eu vou ler um pequeno texto aqui,
de Mark Bloch. Ele escreveu esse texto no livro Apologia de História ou o Ofício do Historiador. Diz algumas vezes, a história é a ciência do passado. No meu modo de ver, falar errado. Há muito tempo, Michelet e Fustel de Coulanges nos ensinaram a reconhecer: o objeto da história é o homem. Digamos melhor, os homens, por trás dos grandes vestígios da paisagem, por trás dos escritos e das instituições, são os homens que a história quer capturar. Por exemplo, você vai visitar uma igreja antiga, uma cidade antiga, um centro de arqueologia, né, ou algum local em que os arqueólogos estão escavando, tem uma cidade antiga ali, ou você tem o privilégio de visitar as pirâmides do Egito, quem sabe, ou visitar Jerusalém, a cidade santa, ou visitar a Grécia Antiga e você vê aquelas ruínas, aqueles monumentos, aquelas estátuas dos povos que viveram lá na antiguidade, e você imagina, a ciência é a história do passado. Por trás dos vestígios, que são os monumentos, que são as pirâmides, todos esses objetos antigos que você vê nos museus, por trás disso tudo, são os homens que a história quer capturar, porque foram os homens que construíram as grandes pirâmides. As pirâmides existem porque os homens construíram elas. As ruínas existem porque os homens construíram cidades ali onde hoje são ruínas. Os monumentos existem porque foram os homens que erigiram, construíram aqueles monumentos. E a mesma coisa se dá em relação aos registros que nós temos daquela época. Por exemplo, a Bíblia. Foram homens que escreveram a Bíblia. Nós temos aí, né, os achados de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, onde foram encontrados diversos pergaminhos, são os pergaminhos mais antigos que nós temos da Bíblia. Então foram homens que escreveram, nós temos, porque os homens escreveram. Então os homens, eles são, portanto, o objeto principal, o foco principal da história, porque sem os homens não haveriam os escritos, não haveriam as instituições que eles criaram e que nós preservamos. Por exemplo, o direito romano, as leis que nós recebemos, ela é fruto da cultura judaico-cristã. Então tem muita coisa que nós somos hoje e que nós mantemos hoje, que nós recebemos das gerações lá do passado. Então são os homens que a história quer capturar. Então o foco da história são os homens. Né? Quem foram essas pessoas? O que eram elas? Como elas viviam? O que elas ensinavam? Por que elas faziam o que elas faziam? Ciência dos homens, dissemos, é ainda vago demais. É preciso acrescentar, dos homens no tempo. Então ele apresenta a história como sendo a ciência dos homens no tempo. Porque existe o tempo, período de tempo específico. E muitas vezes nós erramos porque nós não descontextualizamos o tempo. O que significa isso, professor? Estou ficando confuso. Tenha calma, tenha paciência. Significa que o tempo em que você vive é diferente do tempo em que aquelas pessoas viveram no passado. Existem coisas que elas faziam lá no passado e que nós olhamos e nos sentimos tentados a julgar e a dizer, eles estão errados. Que coisa terrível eles faziam. Para nós aquilo é terrível.